Fala pessoal, aqui é o Kramer e hoje eu vou desenvolver com vocês um raciocínio no qual eu vou passar por Tarô, Machado de Assis, Shark Tank, Fallen e eu vou chegar numa conclusão bem interessante, então acompanhem até o final que vai valer a pena. E qual que é a mensagem que eu quero passar hoje é a seguinte: seja isso aqui, seja um louco. Isso aqui é uma das cartas, um dos arcanos maiores do tarô. Eu não sou um grande especialista nisso aqui. Eu acredito no tarô bem como o tarô surgiu, que é uma ferramenta simbólica para autoconhecimento. Então, diferente da galerinha mais mística que hoje dominou a cena do tarô, eu não acredito que você vai prever o futuro ou esse tipo de coisa, não. Mas eu acho que o tarô, especialmente em seus arcanos maiores, traz os arquétipos universais para que você possa compreender melhor o ser humano, compreender melhor o outro e compreender melhor a si mesmo. E esse aqui, a carta de número zero, né? Esse aqui é o baralho de Jojo, a baralho de Stardust Crusaders da parte 3. E ela representa o louco, né? Muito interessante, porque The Fool pode ser traduzido de duas formas, como o louco ou como o tolo. E isso já é interessante de você levar em consideração, né? Às vezes, por agir de forma louca, você vai ser interpretado como um tolo e vice-versa. E não quer dizer que as duas coisas sejam verdade ao mesmo tempo, por mais que elas possam ser. Mas, para iniciar a minha reflexão aqui, eu quero falar um pouquinho de um conto do Machado de Assis chamado O Alienista. E vou te contar de forma bem resumida só para você pegar as informações que eu acho relevantes que você pegue desse conto. Que é o seguinte: esse conto se passa em Itaguaí, numa cidade do Rio de Janeiro. Tem um médico, um doutor chamado Simão Bacamarte, e ele define ali que o propósito da vida dele, da estadia dele ali em Itaguaí, vai ser estudar a psique, a mente humana e entender como de fato funciona a loucura na cabeça do ser humano. E para desenvolver os estudos e as teses dele, ele decide abrir um manicômio, um hospício, que ele batiza de Casa Verde. E a princípio, o propósito dele era pegar as pessoas com distúrbios mentais da cidade, os loucos, e colocar nesse manicômio para que essas pessoas, esses pacientes, se tornassem objeto de estudo. E a princípio ele faz isso. Ele pega as pessoas que divergem muito da normalidade, se é que você me entende. Depois a gente vai questionar esse conceito de normalidade. Mas ele pega essas pessoas que desviam muito do que é ser normal e vai colocando essas pessoas no manicômio. Só que à medida que o tempo passa, qualquer traço um pouco mais excêntrico passa a ser considerado algo anormal, algo louco, né? Então, basicamente, chega num ponto em que todo mundo que discorde do doutor ou que faz qualquer coisa que ele não goste, ele passa a considerar como louco, ele joga dentro do manicômio. E aí chega dado ponto do livro, dado ponto da obra, em que 90% da cidade está presa no manicômio. E aí tem todos os detalhes ali do conto e tal, que eu não vou entrar aqui. Mas basicamente o doutor faz o meia-culpa e ele fala: ok, talvez eu estivesse errado no meu conceito de loucura. A pessoa que ela tem um comportamento ou alguma coisinha que desvie ela do padrão não significa, não denota que ela seja louca. Então ele decide soltar todo mundo do hospício. E aí ele entra com uma nova tese. Não, talvez o louco seja justamente aquela pessoa que é muito normal em tudo. Então aquela pessoa que tem uma vida equilibradíssima, aquela pessoa que é muito saudável, aquela pessoa que é boa em todos os relacionamentos, em todas as esferas, nos estudos, na vida profissional, na vida pessoal, na vida familiar. Talvez a louca seja essa pessoa. E quem é essa pessoa? É ele próprio. Então o fim do conto é até irônico, né? Ele acaba trancando a si mesmo no manicômio e eventualmente ele morre. E assim acaba o conto, né? Esse é o grande questionamento que o conto nos traz. Quem é louco de fato? Uma pessoa que é só esquisitinha em alguns aspectos ela é louca? Ou talvez aquela pessoa hiperfuncional, talvez ela seja a louca de fato? É interessante você pensar dessa forma. A conclusão que eu cheguei é que, assim, ninguém é normal. Na verdade, ninguém é e ao mesmo tempo todo mundo é. A normalidade reside no fato de todo mundo ser um pouquinho biruta. Então, um cara que é um pouco lelé em alguns sentidos, em alguns aspectos da vida dele, esse cara é normal. Agora, aquele cara que é plenamente racional, lúcido e funcional em tudo, é desse cara que a gente tem que olhar com um pouco de estranheza, assim, tipo, esse cara é muito funcional, esse cara é muito normal, não tá certo. A pessoa tem que ter algum fator de desequilíbrio, ela tem que ter alguma coisa fora do eixo na vida dela. Ela ser boa em tudo, isso sim é ser anormal. Talvez aí que esteja a loucura.
Então a gente chega na conclusão no fim desse ponto que o louco de fato era o doutor, né? Porque só ele que era o fodão, só ele que era bem resolvido em todos os sentidos, né? Dito isso, o que eu trago desse livro e tu pode aplicar na tua vida? Em algum momento da tua vida, tu vai ser taxado de louco. Todos nós iremos. Em algum momento da sua vida você vai ser visto como louco. E isso acontece muito em função do fato de que você não é validado por suas ideias, e sim pelos seus resultados. E isso vai ser uma constante na sua vida sempre. Então, por exemplo, eu comecei a gravar vídeo agora e eu não tenho, tô com 700 inscritos. Então, eu chego pro meu pai e eu falo, ou para um colega, para uma pessoa próxima, para uma pessoa íntima, eu vou dar certo com os meus vídeos, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ser muito bem sucedido. E isso é uma questão de tempo. Eu tenho 700 inscritos, então a pessoa vai olhar pra mim e falar: porra, esse cara tá delirando, ele tá louco, velho, ele não é ninguém. Mas todo mundo começa assim. Eu fico pensando em pessoas que começaram aqui no YouTube, por exemplo, sei lá, o Whindersson ou o Cauê Moura. Esses caras começaram numa época em que o YouTube ainda não era uma realidade como plataforma e como meio de ganhar a vida. Então, esses caras, sim, na sua época, eles foram realmente loucos, porque eles só cataram uma câmera, começaram a gravar. Eu tenho certeza que esses caras não imaginavam a reviravolta que a vida deles teria, que eles se tornariam quem eles se tornaram, né? Eu citei esses dois exemplos porque foram caras que começaram bem no início da plataforma, mas eu posso até dar outro exemplo. O Fallen, jogador de Counter-Strike. Em 2017 eu tive num evento de CSGO, em que o Fallen teve lá para dar uma palestra e contou a história dele. E basicamente, se eu bem me lembro, eu me reservo o direito de me equivocar em algum detalhe, porque isso foi há 8 anos atrás, mas pelo que eu bem me lembro, o Fallen falou o seguinte: em meados de 2012, 2013, ele estava estudando e conciliava isso com a carreira de pro player, até que ele decidiu colocar e focar todas as ações dele na carreira de pro player e largou os estudos para isso. Abriu mão de faculdade, abriu mão de um futuro, entre aspas, garantido, para dar um tiro no escuro, para se colocar de cabeça num lugar que ele não sabia se ia dar certo. E eu fico pensando, cara, como ficou a família, como ficou os pais dele naquela época, que ele literalmente largou o certo pelo duvidoso. Imagina o quão louco ele foi naquela época, 2012, para falar: eu não vou fazer mais faculdade, eu não vou ter mais um trabalho formal, eu vou colocar todas as minhas energias em um joguinho de computador. Puta, eu não sei como a família dele reagiu, mas uma família normal provavelmente apontaria o dedo para ele e falar: você é doido, você é maluco. Mas esse é o ponto. Até que as coisas comecem a dar certo, você vai ser visto como maluco. Tenha certeza. Todos esses que hoje são alguém, no início eles foram taxados de louco. Porque, novamente, no início você é só uma ideia, você é só um projeto. Até que o seu projeto se amadureça, tome forma, comece a render frutos, ninguém vai botar fé em você. E esse é o normal. Nem condene as pessoas por elas serem dessa forma. Isso aí é o normal. Pega, por exemplo, o Shark Tank. Shark Tank, o cara tem que chegar e não basta ele só apresentar um produto revolucionário, um produto que possa mudar a vida das pessoas. Porque assim que ele apresentar uma ideia incrível de produto, o primeiro bilionário dos que estão lá, né, dos investidores, o primeiro deles vai perguntar: ok, ideia muito legal e promissora, quanto você já ganhou com isso? Quanto você já faturou? Quanto você já lucrou? Ou seja, o que importa para eles não é só uma ideia incrível, mas também a validação dessa ideia. Se essa ideia já foi recebida no mercado, no caso, e se ela foi bem acolhida pelos clientes, e se ela rendeu alguma coisa. Tudo vai depender do quanto você rende na parada. Só que, como diria o filósofo, só quem se arrisca merece viver o extraordinário. Então, quem foram aquelas pessoas que verdadeiramente tomaram para si o rótulo de inconsequentes? Porque é dessa forma que você vai ser visto quando você compartilhar isso com qualquer pessoa do teu núcleo mais próximo, seja família, amigos, enfim. E não é nem necessariamente porque eles são maldosos, na verdade, eles só estão se preocupando com você. A questão é, eles não tiveram aquela mesma visão que você, aquele mesmo vislumbre, aquela mesma contemplação da situação que você. Então, na posição deles, na posição de pessoa que não teve isso, eles vão ser bem racionais e pé no chão. Claro que eles podem te dar um estímulo, até um empurrão, mas a princípio eles só vão falar: porra, esse cara tá maluco, esse cara tá fora de si, esse cara tá lelé. E seja isso para te machucar ou não, isso vai acabar te puxando para baixo, isso vai acabar te desestimulando,
Novamente, tu pode ter um círculo de amigos maravilhoso em que tanto sua família quanto seus amigos te estimulam, mas isso não é regra. A gente sabe que a mentalidade que predomina no Brasil é aquela mentalidade de crab mentality, tá ligado? Vou te contar uma história. Fizeram um experimento e observaram um comportamento bem peculiar nos caranguejos, que é o seguinte: se você pegar um monte de caranguejos e jogar num balde, quando um começa a escapar, os demais caranguejos que estão no fundo do balde puxam esse um de volta, não deixam ele sair. Então essa é a tal da mentalidade de caranguejo. Quando você está saindo do buraco, essas pessoas ao seu redor, elas não vão te deixar sair do buraco, elas vão te puxar de volta. E seria muito interessante se essas pessoas não fossem, por exemplo, pessoas da sua família, seus amigos. Então, às vezes, o boicote não vai vir de gente aleatória. Quer dizer, eventualmente vai vir também. Mas, a princípio, o boicote pode até vir de pessoas mais próximas de você, das pessoas mais queridas. E mesmo que, essencialmente, elas não tenham má intenção ao não te estimular ou a te colocar para baixo, isso invariavelmente vai acabar fazendo mal para você, a menos que você reconheça. Você tem que ser louco. Tem que ser verdadeiramente louco e não absorver nada do que as pessoas vão falar a respeito daquela ideia que você teve, porque, como eu disse anteriormente, elas não tiveram aquele vislumbre e você vai ter que se blindar disso. Nada que vem de fora vai poder te afetar se você quiser ser bem sucedido nisso. De tal forma que para você conseguir progredir nisso, independente se você vai evoluir ou não, mas o seu único espelho pode ser você mesmo. Só você tem que ter personalidade, você tem que ter opinião, e só isso pode importar para você. Você não pode deixar com que as opiniões dos demais te afetem, porque na maioria das vezes não vai ter gente querendo que você consiga aquilo. Ou as pessoas são indiferentes, ou elas não querem que você se dê bem, ou até quando elas querem, elas têm medo de você quebrar a cara e elas vão te alertar para você também não fazer isso. Eu não sei onde eu ouvi essa frase, mas eu acho que ela se aplica para essa situação, que é aquela história de você ainda vai morrer muitas vezes e desistir de tudo até que as coisas comecem a dar certo. E isso me faz lembrar naquela distinção entre o thinker e o doer, né? Em inglês, o pensador e o fazedor. Então aquele cara que pensa muito e ele fica elucubrando e considerando as possibilidades, esse cara ele pensa tanto nos riscos e tanto nas impossibilidades daquela parada ser feita, que ele acaba se paralisando. Por esse excesso de lucidez, ele acaba se paralisando, porque ele não tá errado. Tipo, se eu tenho 90% de chance disso não dar certo, só 10 de dar certo, eu não vou fazer. Então, você tem que sair um pouco da sua razoabilidade e ser um doer. O que é o doer? É o cara que não pensa muito, ele só vai lá e faz a parada, é uma pessoa prática. E aí eu posso até te trazer um exemplo. Isso é um evento canônico, especialmente se você for homem. Você com certeza já olhou para o lado, você viu um indivíduo que você, na sua arrogância, você julgava ele inferior em todos os aspectos. Esse cara é mais feio do que eu, ele é mais baixinho, ele é inferior financeiramente, e ele não é legal. Só que você olha para a vida desse cara e ele tem um bom emprego, ele tem esposa, ele tem um carro, ele está caminhando para ter uma casa própria, ele tem filho. Quer dizer, um cara que se julga ser inferior a você em todos os sentidos, esse cara, se você for olhar para a realidade de fato, esse cara já conquistou muito mais coisas do que você. Mesmo sendo um indivíduo mais simples e tudo mais, ele conquistou mais coisas do que você, que é um intelecto tão superior, né? Por quê? Porque, diferente de você, ele não contempla muito o que ele vai fazer. Ele não é burro, ele não é inferior, ele não tem ausência de senso crítico. Excelente. Para dar certo na vida, essa ausência de senso crítico, às vezes, ela é boa. Às vezes é o cara não contemplar as dificuldades, não ter visão para ver os obstáculos e ir mesmo assim. E é nessa que você, eu sou acima da média, eu sou um cara entendeu? Mas é nessa que você fica parado e esse cara que sempre foi tido como inferior consegue avançar. É aquele clássico caso de você estar na balada e você olhar uma menina que te interessa e você fica a noite inteira planejando e escrevendo roteiros na sua cabeça de como você vai chegar nela e aquilo vai se desenrolar. E aí, quando você tá criando coragem para ir, aparece um cara muito mais feio e muito menos arrumado do que você. Conversa 2 minutos com a menina e vai embora. Por quê? Porque esse cara, diferente de você, ele não ficou só pensando, ele foi lá e fez a parada. Mesmo sabendo que tinha grandes chances de não dar certo, ele foi lá e você pode confirmar, se for mulher, se uma mulher bonita assistindo isso, ela vai confirmar. Ninguém chega nas minas mais bonitas da balada. Porque sabe que elas são tão inalcançáveis. Então a donzela fica lá esperando. Isso aqui virou um vídeo de relacionamento.
A donzela fica lá esperando o camarada, e esse camarada, a altura dela não chega, porque, né? E aí vai o feinho, e o feinho cata a mina mais bonita da balada. Essa história é tão comum, eu já ouvi ela tantas vezes. Portanto, o que eu queria passar para vocês aqui, e cada um vai atingir esse ponto no seu próprio tempo, eu tô conseguindo ter um rascunho disso agora, no começo dos 23 anos de idade, mas tem gente que, por circunstâncias da vida, aprende mais cedo, outros mais tarde, mas a parada é ser consciente no sentido de que você tem que perguntar a si mesmo, que tipo de vida eu quero levar? Concluir que, para levar essa vida, eu vou ter que aguentar as pessoas me chamando de louco e a sociedade me julgando dessa forma. Eu vou ter que tancar. E isso se chama amadurecimento de personalidade. É um processo muito individual, é um processo que cada um vai ter no seu próprio tempo. Então você vai conhecer crianças de 13 anos maduras, 13 anos de idade maduras, você vai conhecer pessoas de 60 anos de idade, parece que não saíram das fraldas, de tão infantis que são. Quer dizer, o amadurecimento da personalidade delas parou ali na infância e ela não avançou mais depois disso. Então, nós vivemos essencialmente numa sociedade de crianças crescidas. Um grande segredo, você que é mais novo e está assistindo isso, hoje eu tô com 23, tu não deixa de ser a criança que você sempre foi. Tu vai continuar sendo a mesma pessoa. Você vai mudar, mas você é a mesma pessoa. Não pensa que você tem 13 anos e está assistindo isso. Ah, eu com 23 vai ser outro. Não, é a mesma pessoa. Você pode mudar, mas você ainda é você. É meio viajado falar isso, mas quando vocês tiverem minha idade vai fazer sentido. E lembrem-se, por final, que normal é a maioria. Normal é a média tirada, né? Ou seja, pegam a maioria das pessoas e dividem a quantidade delas pelo desempenho delas e você obtém uma média. Vamos pegar, por exemplo, eu vou pensar em algo aleatório, mas é algo que eu vi os Red Pills falando no Twitter, que é a questão da média de testosterona. Eu vou chutar os números, mas é algo mais ou menos assim. Hoje a média de testosterona é 200, sei lá o quê, e há 50 anos atrás a média de testosterona era 1000, ou seja, 50 anos atrás a média de testosterona era muito maior do que a de hoje, e segundo a narrativa deles, a de hoje é muito baixa, e isso é ruim, e isso afemina os homens. Péssimo exemplo que eu peguei, né? Enfim, a questão é que hoje isso é ser normal, mas naquela época não era. Logo, o que a gente considera como normal hoje é o ideal. Então, às vezes, o ideal não é que você, eu quero ser uma pessoa normal e funcional em tudo. Não, às vezes o ideal é você extrapolar isso. Extrapolar essa média. Todas as pessoas que deram certo, se você for pegar estatisticamente, elas foram exceções. Então, o ator que deu certo no cinema, o atleta que deu certo no futebol, essas pessoas nunca foram na média, elas sempre foram acima da média. E essas pessoas acima da média, por fugirem à normalidade, o normal é que elas sejam vistas como loucas. É óbvio que uma vez que você está no topo, você vai ter sido tão validado que você vai acabar esquecendo disso. Mas não tenha dúvida, no começo essas pessoas foram muito contestadas, elas tiveram muitas barreiras, elas tiveram que vencer muita coisa para avançar de level no game. Ou seja, concluindo, pessoas acima da média, elas fogem à normalidade. E aquele que foge à normalidade é o louco. Portanto, você há de ser louco, você há de não se importar com a forma como a sociedade vai te enxergar e te tratar e te julgar por você ser o que você é, por você ser como você é. E perceba que você pode absorver isso em diversos setores da sua vida. Então, no setor individual, né, você consigo mesmo, no setor profissional, você lidando com a tua carreira, no setor amoroso, perceba que isso aqui pode ser aplicado para tudo quanto é área da tua vida. Para você fazer sucesso, você precisa ser louco. E é óbvio que o espectro da loucura ele abarca uma complexidade muito grande que eu não vou conseguir trazer aqui nesse vídeo, mas ele tem muito mais a ver com nós e não com a coisa. Inclusive Aristóteles falou em sua Ética a Nicômaco que, por exemplo, para coisas o negócio é mais simples. Então, se eu pegar o número 2 e o número 10, o ponto do meio, o ponto de equilíbrio, o ponto em que você deve seguir ali para achar um ponto médio entre os dois é o número 6, né? Entre o 2 e o 10 é o 6. Mas com gente é diferente. Então é muito individual você encontrar esse meio termo. Óbvio que quando eu digo que você tem que ser louco, eu estou usando como forma de expressão. Né? A loucura seria o meio termo entre a inconsequência, que é a extrema loucura, aí você está sendo muito excessivo, apesar de que eu usei essa palavra aqui hoje, e você ser um completo covarde.
Então, você não pode ser nem muito medroso, e você não pode nem ser muito corajoso, porque senão você vai se ferrar também. Você tem que achar esse meio termo. Só que para loucura vai ser muito difícil eu determinar um padrão ouro ou estabelecer uma régua. Depois de fazer esse vídeo, isso aqui é um vídeo sem roteiro, eu tirei tudo da minha cabeça enquanto eu falo aqui para a câmera, mas eu fiquei muito interessado em ler aquela obra de Erasmo de Roterdã, que é o Elogio da Loucura. Eu queria muito saber se ele fala ou se ele aborda algo nas linhas do que eu falei aqui nesse vídeo. Eu vou ler esse livro e se eu conseguir fazer alguma correlação com o que eu falei aqui hoje, eu posso até trazer ele em algum vídeo mais em frente. Mas enfim, eu não vou conseguir definir esse padrão ouro para vocês. Eu poderia terminar dizendo que, ao ser louco, seja um louco Renato 38, não um louco Ministério Etron. Procure esse equilíbrio na hora de você se guiar. E era isso que eu tinha para falar hoje. Se você gostou, pode curtir, comentar, compartilhar. Não deixa de se inscrever e me segue nas redes Insta, Twitter, TikTok. Em todas elas é @soukramer. Valeu!